Acho que é um grande exemplo para a gente. E a gente criticou muito assim, o uso de dispositivos digitais, o tempo de tela, mas existe algum benefício que o livro cite, ou na sua opinião, de ter esses dispositivos assim, para o neurodesenvolvimento, pensando assim nas crianças? Não? Ela fala que é o contrário. Inclusive, ele compara os países asiáticos com os países ocidentais, né? Então, ele mostra que nos países asiáticos a disciplina é um pouco mais rígida, né? E quando eles fazem a avaliação do PISA, né, que é uma coisa que o OCDE, os países da Organização de Desenvolvimento Econômico, que fazem, são acho que 80 e poucos países. Desses 80 e poucos países, o Brasil está lá embaixo. A gente está com nível educacional ruim. Então, eles pegam adolescentes com 15 anos e fazem uma avaliação de matemática, de linguagem e pensamento científico. E agora querem colocar habilidades socioemocionais. Esse PISA é feito mais ou menos a cada 2, 3 anos, né? O Brasil vai muito mal e alguns países vão muito bem. Um dos que vai em primeiro lugar sempre é a Coreia do Sul. E os países que usam muito tela estão piorando no PISA. Então, é o contrário. Falando na melhor das hipóteses, não faz mal, mas geralmente piora um pouco, né? Agora, é óbvio que as redes sociais ajudam um monte de coisa, né? A gente consegue, por exemplo, para marcar essa reunião, eu fui falando com o Diego através do WhatsApp, né? Então, não é que é contra, mas você tem que saber usar, né? Então, por exemplo, você fala assim, quantos livros, você pergunta, pega uma população, próxima festa que você for, fala assim, vamos conversar sobre livros. Quem leu aqui mais do que um livro ano passado, ou esse ano? A maioria não leu nenhum. E tem alguns que leram um livro e não lembram o nome do livro. É uma coisa forte isso, né? Sim. E aí você fala assim, por que você não lê? Porque eu não tenho tempo. Fala, agora pega seu celular e vê quantas horas você gasta por dia no celular. É 3 horas. Você vai falar assim, não. Os vídeos, por exemplo. Tem um negócio em inglês que chama Learning Log, que é quando você termina uma aula, um congresso, você escrever tudo que você está levando desse congresso, dessa aula para a tua vida, né? Eu faço isso sempre, né? Quando eu vou num congresso, no final do dia, eu sento num lugar e fico escrevendo tudo que eu lembro das aulas que me marcaram. Muito bem. Faça isso com os vídeos que você escutou no WhatsApp. Não leva a nada, gente. É um outro que você achou engraçadinho, né? Que você achou divertido, mas em termos de crescimento intelectual, 0. Né? E você perdeu, deixou de ler, porque o tempo, você fez uma coisa, você deixou de fazer outra, né? Então, ele é um pouco radical no sentido de que não ajuda. E não tem nenhuma vantagem, né? Todas as horas dedicadas a Netflix e redes sociais são retiradas de outras atividades, incluindo o sono. Não só prejudica você dormir, como também você está tirando o sono, porque você está vendo a tela, né? As interações familiares, né? Você interage menos. E como você falou, é uma verdade, né? As pessoas ficam mais individuais com as telas, cada um vendo sua tela, né? Não interagem. É diferente você ter uma tela que está todo mundo vendo a mesma tela, né? Exato. Então, começou isso primeiro com televisão em cada quarto, né? Para as pessoas terem poder aquisitivo maior. As tarefas escolares, porque o cara quer ficar fazendo o filme e não fazer a lição de casa, e obviamente a leitura, que é o foco da nossa conversa hoje, né? Então, essa questão de prejudicar o sono tem relação com a transferência de tempo e também com o que a gente chama de higiene do sono, né? De deixar de fazer atividades de maior estímulo visual, né? Que a gente conseguir diminuir o nosso ritmo e conseguir ter uma indução adequada do sono, né? Mas o que ele fala principalmente no livro é relacionado a essa troca de tempo. O tempo. E qual a importância do sono, agora pensando no que o livro foca muito em tentar desenvolver a leitura como hábito, principalmente em crianças? Qual a importância do sono para as crianças, especificamente? Olha, o sono, mais ou menos 10% das crianças têm distúrbios do sono, né? Alguns têm problemas sérios de não conseguir dormir direito, tem um pouco de insônia, né? Então, a higiene do sono é fundamental, né? Então, fazer atividade física, dormir num lugar escuro, não usar a tela nas últimas 2 horas do dia para não ficar superestimulado, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu particularmente, eu chego em casa, eu janto, converso com minha esposa, vou ler um pouquinho e durmo. Mas se eu ligar o computador para fazer alguma coisa, aí eu fico mais ligado, daí eu não consigo conciliar o sono tão fácil, né? Ou se você vai assistir um filme romântico, mais suave, é mais tranquilo. Mas se vê um que é mais estressante, né? Aí vai te despertando, aí você não quer dormir, né? Sim. Então, e dormir mal afeta
pior as crianças do que os adultos? Por exemplo, você tinha perguntado sobre a hiperatividade. Uma das coisas é a falta de sono, né? As crianças que dormem mal, elas têm um monte de doenças psicossomáticas, né? Presta menos atenção. A atenção dela. Você viu a gente que dá plantão, que deu plantão há muitos anos, né? O dia seguinte, você tem uma dificuldade grande de atenção, né? Você fica mais disperso, né? Por exemplo, você pegar uma pessoa guiando um carro com muito sono, é quase como se estiver alcoolizada. O risco de acidentes, né, por embotamento dos reflexos é muito grande. Então, o sono é fundamental. E a outra coisa que ele coloca também é que com essa vida corrida que acaba sobrando pouco tempo, o estresse crônico, ele, com excesso de hormônios de corticóide, atrapalha o hipocampo, que é o centro da memória. Então, é comum você ver adultos jovens, eu não tenho mais memória. Eu vejo na faculdade e falo assim, eu estou no segundo de medicina, eu não lembro quase de nada. Você fica contando uma coisa que você estudou 50 anos atrás, né? Então, a falta de sono e o estresse excessivo com multitasking. O mal do século XXI, entre outros, é o multitasking. Por que você tem que fazer tanta coisa? Por que você tem que ser tão produtivo, né? Do mesmo jeito que você tem que ser criterioso para comer comida saudável, para ter saúde, você tem que ser criterioso nas informações que você vai pegar. Não é pegar tudo, né? Tem gente que tem uma ansiedade de ter tudo quanto é tipo de informação e enche o cérebro de bobagem, né? Então, eu acho que você tem que ter um crivo. O que te interessa saber, né? E você usar essa informação de fontes seguras. E é um outro tipo de inteligência, né? Tem inteligência emocional, inteligência pragmática. E essa inteligência de filtrar informação e gestão do tempo é uma coisa que acho que a gente está começando a aprender e faz parte da gente passar para os filhos, passar para as crianças, para as gerações mais novas também, né? Conseguir lidar melhor com isso. Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu fiz meu mestrado na década de 80, para a gente pegar os artigos, você tinha que ir na BIREM, na Biblioteca Regional, você podia só escolher 5 artigos, nunca tinha os 5, tinha uns 3 só, e o Xerox era muito ruim, né? Hoje você coloca um comando na tua casa, você tem 10 mil artigos do assunto, né? Então o grande problema hoje não é a falta de informação, é o excesso. A medicina baseada em evidência é um exemplo disso, né? Que você quer filtrar o que te interessa para você usar como conduta para um paciente. E a mesma coisa no nosso dia a dia. O que é importante para você, para aquilo que você vai fazer? Como é que você pega essa informação correta, né? Agora está a história da inteligência artificial, que é um avanço, é um instrumento, mas não é que ela vai responder tudo, né? Outro dia eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial. Falei, quais são as 8 virtudes que Edmundo Pellegrino coloca como importantes para um bom exercício da medicina? Ele falou, não tinha nada a ver com o que o Edmundo Pellegrino falava. Eu falei, não são essas. Aí ele mandou outras. Aí ele falou assim, então não são essas. Eu falei, então eu não sei. Ele falou, então você devia ter falado desde o começo. Eu fiquei discutindo com a inteligência artificial. Mas eu acho que ela veio para ajudar, vai ser muito importante para a prática médica, para o raciocínio clínico, mas não vai substituir o teu conhecimento e a tua crítica. Eu acho que não. Sim. Ela vai te ajudar, né? Então, eu acho que a leitura, o conhecimento, né, que é isso que a gente está falando, que é uma avaliação crítica da informação e a sabedoria do conhecimento, né? Então, se você puser numa hierarquia, não é a falta de informação que tem, é o excesso o problema hoje, né? Como você vai filtrar isso? Na verdade, como a gente filtra o excesso? Eu acho que o excesso é até bom, porque ter muitas informações à mão, acho que é uma ferramenta enriquecedora. Você, às vezes, lembro de quando eu era criança que ter que buscar um negócio na enciclopédia, não tinha, eu ficava, e agora? Eu não sei a resposta disso, como eu vou fazer? Então, acho que ter essa facilidade, mas realmente filtrar o que é bom e importante e o que não é, a gente ainda está aprendendo. E uma coisa que eu vou falar agora é nada contra o Amazon, né? Que eu compro livros na Amazon, mas eu acho que você tem que comprar em livrarias locais. As livrarias locais estão morrendo, e porque uma coisa gostosa, você vai comprar um livro, né? Do mesmo jeito que você vai escolher num restaurante, olha o cardápio, ou você vai comprar uma roupa, experimentar duas, você comprar um livro é uma coisa que é gostosa. Você vai na livraria, vou comprar um romance, aí você olha alguns romances, conversa com o livreiro e tal, alguém te deu dica de alguns livros, você dá uma folhada no livro, até você pega lá, sei lá, 10 livros, você sai com um. Mas esse livro, você namorou o livro, né? Mas você fala, não vou comprar hoje, vou comprar outro dia, né? Então, ficar numa livraria é uma coisa muito gostosa, né? E é uma coisa que as pessoas não fazem mais. Primeiro, porque as livrarias estão acabando, né? E segundo, porque não se dão tempo de fazer isso, né? Se o senhor queria
dar uma mensagem final aí do livro, ou em relação ao assunto em geral, aí para as famílias, para os pacientes, para os colegas médicos? O que eu iria sugerir é que é uma atividade cultural barata, né? É uma atividade cultural que é gratificante depois que você vai criando o hábito, né? É também fazer atividade física. Você for lá, você nunca faz, o dia que você vai fazer, dói tudo, né? Sim. Mas se você faz regularmente, você tem uma sensação de bem-estar, serotonina, né? Dopamina. Então, acho que a leitura, eu recomendo que vocês criem esse hábito com os filhos, né? E com vocês mesmos, né? Com todos os adultos, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Dr. Troster. Espero convidá-lo novamente com novas dicas de livros e com novas trocas boas como as de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.